Pessoal, vamos lá seguir, porque tem um assunto muito importante para falar, que é mais do que necessário tocar nesse assunto. O Saulo até deu uma introdução interessante. Essa pessoa que está vindo aí, é formada em administração de empresas no Brasil, mas com títulos pela Universidade Politécnica de Valência. Uma experiência de quase 15 anos no mercado financeiro. Professor e consultor de finanças, pessoa física, pessoa jurídica. Trabalhou na Espanha em empresas multinacionais como a Mapfre e Trade.com. Atualmente exerce o cargo de Family Banker por um banco espanhol. Marido da Juliana, que tem um dos melhores canais de YouTube para quem realmente quer imigrar. Não deixe de seguir, chamado Exportados. Vem para cá, xará Marcelo Pessoa. Obrigado, Marcelo. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Bom, eu vou começar fazendo uma pequena dinâmica com vocês, tá? Vocês devem imaginar que ao longo da minha vida, a pergunta que eu mais recebo é: como eu consigo dinheiro, Marcelo? Essa é a pergunta, porque sempre me dizem: não, Marcelo, eu quero comprar minha casa, eu quero trocar de carro, eu quero abrir minha empresa, eu quero fazer N coisas. E normalmente o que limita esse objetivo é dinheiro. Então, essa palavra, normalmente, quando chegam até mim, chegam nesse sentido. E o que eu queria comentar com vocês? Eu queria fazer uma pequena dinâmica só para vocês levantarem a mão, se vocês estiverem de acordo com o que eu digo, e se vocês não estiverem de acordo, não precisa fazer nada. Que a gente já é só uma pequena dinâmica. Quem aqui gostaria de ter uma renda mensal de 5 mil euros? 5 mil euros. Bom. Quem aqui gostaria de ter um emprego que pagasse um salário de 5 mil euros? Ninguém quer esse emprego, então? Querem ou não querem? Se os 5 mil euros de salário. Porque uma coisa é renda, outra coisa é salário. Tá? Eu diria também, quem aqui gostaria de ter uma empresa e tirasse um prolabore mensal de 5 mil euros? Bom. Quem aqui gostaria de ter um emprego que lhe desse 2.500 de salário e uma empresa que sacasse mensalmente um prolabore de 2.500, no somatório 5 mil euros? Já somos menos. Quem aqui gostaria de ter 2 empregos e em cada um desses 2 ganhasse 2.500? O nosso resultado, muitas vezes, ele é igual, mas o como a gente chega lá, ele é muito diferente. Então, às vezes, as perguntas que eu recebo é: Marcelo, eu quero isso. Só que não é isso que as pessoas me dizem. As pessoas me dizem: eu quero isso, desse jeito, com esse tempo e nesse lugar. E aí você dificulta muito o processo. Porque aí não é o que você quer, é o que, como, onde e quando. E aí a gente vai numa probabilidade extremamente pequena. Por que eu falei 5 mil euros? Existe um estudo da Universidade de Princeton que diz que, né, na proporção de conversão do dólar para o euro, 5 mil euros, 60 mil euros anuais é o salário da felicidade, é a renda mensal ideal. Porque com ela você consegue ter uma boa casa, você consegue ter um carro, você consegue pagar os estudos, você consegue fazer um ponto básico. Você não vai ser rico, tá? E não se engane que isso não é riqueza, tá? Eu falo isso porque existe gente que acredita que isso é riqueza. Riqueza não é isso. Riqueza é aquele momento onde você vai estar totalmente livre para fazer qualquer escolha e o dinheiro não vai ser um fator limitador. Isso é riqueza. Mas, além disso, existem outros tipos de riqueza. E nós vamos falar um pouco delas aqui também. Mas, vamos passar por uma apresentação rápida. Não funcionou? Bom, até conectar a apresentação eu vou seguir. Mesmo a gente não tendo a apresentação, o conteúdo é igual. Bom, eu sou consultor, como o Marcelo falou, e também sou especialista em finanças pessoais. Então, faz mais ou menos 3 anos e meio, eu conheci uma pessoa, eu vou chamá-la de Maria, tá? Por umas questões de dados pessoais. E nós começamos a trabalhar juntos. Maria, vocês devem conhecer alguma Maria, pelo perfil, tá? E ela chegou aqui e começou a trabalhar, porque ela precisava pagar o seu aluguel, precisava pagar as suas contas, como 90% das pessoas. Então, o que aconteceu? Nesse momento, ela chegou e aceitou um primeiro emprego, que não tem nenhum problema. É sobreviver, é fazer o nosso dia a dia.
E aí, nesse momento, ela estava recebendo 900 euros, tá? Muitos vão dizer, isso não é possível, isso não dá, ou isso dá, é apertado. A gente vai entender. Nesse momento, né, ela chegou até mim e falou, Marcelo, eu não tenho como pagar seus serviços. Eu disse, não, tudo bem. A pessoa que te indicou para o meu serviço já pagou o seu serviço. Você pode ficar tranquila, nós vamos trabalhar para que você tenha total condição. Só que, nesse momento, não se tratava de dinheiro, se tratava de entender o psicológico, de entender a formação, de entender o ponto, porque não é só sobre dinheiro. Na maioria das vezes, não é sobre dinheiro, é só psicológico, tá? Por que eu te falo isso? Porque ela estava presa a um emprego de 900 euros e não estava buscando novas oportunidades, porque ela acreditava que ela não podia conseguir novas oportunidades. E nesse momento nós identificamos que ela tinha uma boa formação, que ela tinha capacidades técnicas e soft skill, hard skill, como falamos aqui, e o que faltava para ela? O network. O que a Olga falou muito bem aqui. Foi nisso que nós mudamos o jogo. Por quê? Porque ela tinha essas capacidades. Só que ninguém sabia que ela tinha essas capacidades. Então ela estava ali, fazendo um emprego, voltando para casa, indo para o emprego, voltando para casa. No momento que a gente identificou isso, buscamos as oportunidades e conectamos com as pessoas certas, ela saiu do salário de 900 euros para um de 1.600. Mas foi uma promoção? Não, ela mudou de emprego. Porque se você for fazer uma promoção aqui, eles vão te dar 10, 15% de aumento, como muito. Tá? Essa é uma média. Bom, está ali o ponto 1 que a gente falou. Agora, conhecendo novas pessoas, né, passou a isso. Ela ficou rica? Não. Só que a partir desse momento, a gente conseguiu desbloquear um ponto de que ela conseguia manter suas contas mensais e guardar um recurso. Nós começamos a aportar 300 euros guardado e aplicado, tá? Porque não adianta só você guardar. Existe uma coisa chamada inflação. Vocês devem conhecer bem. Lá no Brasil é bem dura. Aqui está dura agora, mas normalmente não era. Que é o quê? O aumento de preços. Se você só guardar o dinheiro, quando você chegar para comprar, esse dinheiro não compra mais o que você queria. Então, nós conseguimos começar com 300. O objetivo de Maria, quando ela me chamou, era comprar uma casa. E para essa casa ela precisava de 35 mil euros de entrada. Não é 35 mil, porque ela precisava de uma casa de 100 mil. Só que é 20 mil de entrada, mais 15 mil dos custos de impostos, cartórios e demais burocracias que requer uma casa. Então, nós precisamos desse recurso de 35 mil. Com 300, nós íamos chegar nesse prazo aí em 10 anos, aproximadamente, entre 9 e 10. Só que, claro, quem quer esperar 10 anos? Alguém gostaria de esperar 10 anos para comprar uma casa? A maioria das pessoas não. Até desestimula. É aí que entra o psicológico. Tá? Por quê? Porque o psicológico às vezes nos atrapalha, só que isso não era um plano, uma linha. É isso que eu sempre explico. O caminho financeiro ele não é uma linha reta, ele não é uma diagonal. Ele é o quê? O primeiro passo. Você já deu o primeiro passo. A partir disso, nós conseguimos, né? Do emprego anterior que ela trabalhava, ela entendeu que ela poderia fazer isso por conta própria e oferecer esse serviço a essas pessoas que ela já atendia, só que em vez de ser a empresa que pagava no salário dela, ela oferecia o serviço e cobrava o serviço por trabalho. E ela passou a oferecer esse trabalho, trabalhando de noite, trabalhando no final de semana. Não tem caminho fácil. Não é aqui a historinha da internet. Vem, clica aqui, arrasta para cima. Isso não existe. Isso é golpe. O verdadeiro evolução financeira parte do trabalho. Que é o quê? Ela conseguiu fazer isso e aí ela conseguiu uma nova renda que seria 600 euros por mês dessa segunda atividade que ela desempenhava. Claro, você vai dizer, não, mas aí, né, o que acontece normalmente nessa situação? Você já tem um salário de 1.600, você ganha mais 600, você passa para 2.200. Normalmente, 90% das pessoas aumentam o seu custo de vida, porque você merece mais, você está se esforçando muito, você está fazendo isso, é normal. Só que aí entra o passo que eu falei lá no início, é o psicológico. Nesse momento, o acompanhamento faz total diferença. Por quê? Porque ela chegou para mim, Marcelo, eu estou pensando aqui em fazer algumas coisas, eu quero fazer uma reforma. Eu disse, o apartamento é seu? Não, é alugado. Você vai fazer reforma, como é que você vai ficar com essa reforma depois? Essa reforma não vai ficar para a pessoa lá. Então não vou fazer, vou esperar. Vou ter minha casa para poder transformá-la do meu jeito. E bom, desses recursos novos, dos 600, a gente conseguia guardar 500. Não é deixar fazer 100%. Ela pegou esses 100 euros
E a partir daí ela usava o que ela queria, uma diversão, uma final de semana que ela saía com as amigas, uma balada, coisas do gênero. Tá? E, bom, a gente já passando por 800 euros, esse período saiu dos 10 anos e passou para 4. Olha a diferença que a gente conseguiu. Claro, é um esforço a mais. Você não vai fazer isso para sempre. Eu sempre oriento as pessoas que fazem renda extra a utilizar esse recurso para aumentar sua renda, diminuir seus custos ou construir patrimônio. Tá? Se você quiser fazer renda extra para viajar, para fazer você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que continuar fazendo renda extra, porque não mudou a tua realidade. Então, depois disso, nós analisamos o orçamento que ela já tinha, tá? Conseguimos enxugar algumas despesas, construir ali pequenos detalhes que ela podia antecipar um pagamento para ter um desconto, trocar um seguro por outro, fazer certas coisas que diminuíam os custos que ela tinha de 1.300 para 1.100. Então, nós subimos mais 200. Nós conseguimos chegar em 1.000 euros. Com 1.000 euros, a gente diminuiu para 3 anos a nossa caminhada. Lógico, a gente já estava caminhando, a gente não estava parado. Então, durante todo o processo, a gente conseguiu rentabilizar esse dinheiro aos 5% ao ano em euros. Você pode dizer, é muito pouco. Sim, porque são diferentes moedas. Isso, 99% das pessoas não entendem, que é diferente você investir em euro, em dólar, do que você investir em real. Por isso que nós temos um câmbio. Esse câmbio tem que ser corrigido, tá? Mas, voltando ali, e no final do terceiro ano ela tinha um valor maior do que ela precisava comprar esse imóvel. E ela comprou esse imóvel. Só que, se lá atrás, quando a gente chegou no momento que demoraria 10 anos, a gente iria dizer, não vou conseguir. Se na hora que ela fosse fazer a parte de renda extra, ela pensasse, não vou fazer isso, é só 600 euros, eu já ganho muito mais que isso. Porque um ponto importante você tem um custo de vida mínimo, que significa que dali você não pode baixar. Então, quando você tem um custo de vida mínimo, dali você não pode baixar, o que acontece? Se você mantém ou diminui esse custo de vida e ganha renda extra, você consegue aplicar tudo. Porque a sua evolução não se trata de quanto você ganha, e sim de quanto você investe, de quanto você guarda o dinheiro, porque esse dinheiro que você vai usar para abrir tua empresa, para comprar tua casa, para fazer um negócio que você quiser. Porque se é o dinheiro que te limita, você chega. Pode ser que a sua realidade esteja muito distante do que você necessita, mas se for uma realidade que você consegue visualizar e acessar em 5 anos, com objetivo, com determinação, com dureza, passar o processo, como a gente falou aqui, você chega. Claro, necessitando das técnicas, de um bom investimento, de um bom acompanhamento, mas você chega. Tá? Bom, como eu falei, no início era um objetivo muito longo, diferente da realidade, adotando as estratégias, aumentando renda, mantendo, diminuindo o custo de vidas e usando os investimentos para acelerar o processo, nós saímos de um cenário de 10 anos para um cenário de 3 anos, que pode ser a realidade de qualquer pessoa. Eu trouxe esse exemplo porque certeza que vocês conhecem uma pessoa, ou que está fazendo, ou que já fez, ou que pode fazer isso. Então, também durante esse processo, tem momentos de crise, tá? Aconteceu um momento de crise, que ela estava fazendo essa renda extra, e uma pessoa do convívio dela julgou ela pela renda extra que ela estava fazendo. Tá? Esse foi um momento muito chave, porque esse acompanhamento que a gente teve uma conversa muito franca, dizendo o seguinte, essa pessoa que ela está te julgando, ela não está te julgando porque você está fazendo renda extra. Ela está te julgando porque ela não tem essa capacidade, ou ela não quer fazer isso, e você está fazendo. Mas, quando você colher o resultado, vai ser a primeira pessoa que vai te perguntar como você fez. Entendeu? Então, esse é um momento muito chave dentro da psicologia. Como eu disse, algumas pessoas também vão ver você trabalhando demais e vão dizer, nossa, está passando dificuldade, porque está trabalhando muito. E não é, você está construindo, é o processo. Também vão ver e vão dizer que não vale a pena, que outras coisas são mais fáceis e tal, que tem outros caminhos. Tem outros caminhos, como eu falei no início, tem diversos caminhos. Só que você tem que entender quais caminhos estão acessíveis e dar o passo. Pode ser que daqui a 2 passos, outro caminho se abra e você consiga fazer novo. Como a gente falou aqui, o network. Hoje a gente está numa situação que a gente conhece uma pessoa e essa pessoa nos leva a um outro caminho. E já aconteceu inúmeras vezes comigo e
todos os dias com muitas pessoas que eu conheço. Bom, eu gostaria também de passar um vídeo para vocês, tá? É de uma pessoa que fala, que eu sou extremamente fã, é o Flávio Augusto, vocês devem conhecer. E se vocês não conhecem, conheçam. Porque ele é um cara que saiu do zero, do negativo, como ele diz, que ele usou certas coisas, e hoje é um bilionário brasileiro. Tá? Vou passar um vídeo rapidinho da fala dele, com um vídeo de fundo que remete muito a tudo que estamos falando aqui, como funciona o sistema, que a gente precisa dar o passo de desbloquear o sistema. Consegue? Acho que sim. Acontece que, para você sair dessa vontade, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho, e esse rebanho vai seguindo, um boi na frente do outro. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Você está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Se alguém pergunta assim, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Então, eu penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma solução. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte, se você não questionar, é garantido. Você vai ficar lá dentro para resolver. É garantido. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. E na hora que eu saí da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque preferem dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas não resolvem. Ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos no seu relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se seu cérebro pensasse, peraí, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. Porque no final das contas, quem sai da boiada e começa a ter algum sucesso, algumas pessoas da boiada não ficam felizes. Muita gente fala, mas o empreendedor não cansa, ele estressa. Estressa sim. Mas não empreender estressa também. Fracassar estressa mais ainda. A mediocridade e a estagnação estressa mais ainda. Então a vida estressa em qualquer hipótese. A gente tem que escolher qual é o estresse que a gente quer. Se é o estresse do crescimento ou se é o estresse da acomodação. Bom, para concluir, a questão é que se a gente não fizer nada, a gente vai entrar num piloto automático.
a gente vai seguir fazendo e você não vai conquistar os objetivos. Então, cabe a cada um tomar a decisão para si. A maior dificuldade que eu tenho não é dizer o que a pessoa tem que fazer. É normalmente ela querer fazer o que precisa. Normalmente, essa é a maior dificuldade. É mostrar um caminho e a pessoa dizer, não, esse é o caminho. O Saulo deu o seu exemplo pessoal. Isso vale ouro, cara. Isso vale ouro. Bom, para concluir, eu queria dizer que eu acredito que todos são capazes, como ele disse ali no vídeo, porque eu já vi inúmeras pessoas de todas as classes sociais, de todas as dificuldades, elas crescerem de uma maneira que você não imagina. Eu estou desde 2009 trabalhando e gerindo empresas e pessoas, e você não imagina o crescimento que essas pessoas têm. Que você é absurdo. Bom, além disso também, como eu sempre falo de coisas sobre dinheiro, hoje eu ia pegar um pequeno pedaço para fazer uma homenagem à minha mãe que está ali, porque ela passou pelo processo da imigração, numa época que não tinha internet, que não tinha nada, e ela teve um negócio brasileiro. E isso foi um momento de muita dificuldade, que a gente superou, e ela teve a coragem de fazer a imigração pela segunda vez. E está aí, nos dá um apoio incrível. Aleluia. Eu me emociono porque ela não precisava fazer isso. Não por nós, nem por ela. Ela já estava aposentada, ela já tinha a vida resolvida, mas ela decidiu, não, eu vou para a Espanha. Eu quero ter uma nova vida lá. E ela está aqui, conquistou e está formando a sua outra família, junto com o Juan Manuel, que é meu padrasto, que está ali sentado também. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas, gente, ó. Uma salva de palmas. E também queria uma segunda homenagem, que é a minha esposa, que a gente teve o nosso filho Benji durante a pandemia, e foi um processo extremamente difícil, não por questão econômica, mas por acesso, por não ter a facilidade de ter apoio, de ter todo o trâmite necessário. Ela simplesmente foi para o hospital e teve o filho. Não teve pré-parto, nada disso. Tá? Uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado. Meus irmãos, eu vejo que não é a quantidade que você tem. Eu tive a oportunidade de tomar um café com o Marcelo um dia, ele me chamou e ele me apresentou, ele fez uma apresentação para mim. E assim, eu falei, Marcelo, cara, eu não tenho muito, não. Ele falou, não, cara, mas estou vindo dar um direcionamento para você. Ele contou a história aqui da Dona Maria e é um passo. Você precisa administrar, ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu estava lendo ontem sobre Mateus 25, lá Evangelho de Mateus, capítulo 25, e diz que um homem chamou seus servos e deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, conforme a sua capacidade. Então ele deu 5 para um, 2 para outro, e disse que assim que esse homem saiu, o servo com 5 saiu correndo para aplicar. Aplicou os 5. Rendeu 5. O com 2, rendeu 2. Mas o que estava com 1, ele ficou com medo de perder e ele enterrou. E nessa parábola diz que é chamado esse de servo mau. Servo mau. Aquele que tem, mais será dado, mas aquele que não tem, até o pouco será tirado. Eu procuro entender muito sobre isso aí. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo guardar, eu ganho 800 euros por mês. Eu não consigo administrar. Não é fácil, não. Pede uma ajuda. Corta alguma coisa. Eu conheço, desculpa estar usando aqui esse minuto, mas eu conheço muita gente, muito brasileiro que reclama porque não consegue juntar nada, mas eu só vejo foto no Instagram toda noite balada.
Eu não vou para balada faz muito tempo, mas custa um dinheiro. E não pode reclamar, né?